Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Alegria poder estar com os irmãos nessa oportunidade. Retornando aqui ao nosso culto de ensino. Nosso culto de ensino tem sido uma bênção, em especial para a minha vida, porque não só os irmãos são edificados, eu acabo também sendo alcançado e edificado pelo poder da palavra, que a palavra ela tem poder de transformação. E eu quero nessa oportunidade agradecer a Deus pelo privilégio de tê-los novamente conosco aqui na nossa sede regional. E hoje, como combinamos na terça-feira próxima passada, nós vamos conversar um pouco sobre as verdades bíblicas que estão contidas no Salmo de número 2. Nós trabalhamos aqui pelo menos 2 semanas o Salmo 1, aprendemos qual é o conceito de felicidade na visão estabelecida por Deus para o homem. E hoje nós vamos tratar de uma temática muito interessante: a rebelião da humanidade e o triunfo do ungido do Senhor, o Messias, nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero, para tanto, convidá-los para que, com a Bíblia aberta, vocês me acompanhem, como já é costume, dos versos 1 ao verso de número 12 do 2º livro de Salmos. Os que encontraram podem dizer amém? Amém. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Eu acho que nós precisamos ler o verso 12 novamente. Eu estou vendo que os irmãos estão hoje um tanto quanto tímidos. Então, como a leitura é coletiva, é importante que todos nós façamos essa leitura de forma conjunta, respeitando ponto, vírgula, para que a leitura tenha o sentido para qual ela se propõe e se destina. Então, vamos lá no 3. 1, 2, 3, verso 12. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Quantos dizem amém? Amém? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai da eternidade, nós te somos agradecidos pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua benevolência e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite, nesta casa de oração.
para continuarmos, Senhor amado, a tratar deste tema tão relevante que está contido no Salmo de número 2. Assim como o Senhor tem operado nas terças-feiras em nossa igreja, mais uma vez, se o Senhor achar diante de Ti graça aos Teus olhos, usa-nos, Senhor, com inspiração, para pregarmos a Tua palavra, não só aos que aqui estão no templo, mas também àqueles que serão alcançados pelas redes sociais e que poderão depois acompanhar, Senhor, o ensino da Tua palavra. Traz-nos renovo, traz-nos um sentimento de responsabilidade, de comprometimento, a fim de que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Esse é o pedido e o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero iniciar a minha reflexão nesta noite, baseado no tema a rebelião da humanidade e o triunfo do Messias ungido do Senhor. Porque é exatamente disto que o Salmo 2 vai tratar. Enquanto no capítulo 1, dos versos 1 a 6, Deus faz uma divisão e mostra de forma extremamente aclarada o conceito de felicidade para o justo e o conceito de superficialidade para o ímpio. No Salmo de número 2, o salmista vai trazer um tema que está atrelado diretamente ao ato de rebelião que a humanidade escolheu vivenciar para afrontar a santidade de Deus. Este salmo, ele é muito rico, primeiro, porque ele não é só um cântico. Nesse contexto, os salmos de número 2, ele é também uma reflexão. E por que uma reflexão? Ele é uma reflexão profunda, porque ele vai tratar sobre o domínio absoluto, o domínio total de Deus sobre o reino dos homens. O Salmo de número 2 vai aclarar a nossa mente, vai abrir o nosso entendimento, para que nós percebamos o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele vela pela sua palavra. O Salmo de número 2 nos permite, entre outras coisas, se eu posso assim me dirigir à igreja, a sermos emergidos, a sermos colocados em uma imagem vívida dentro desta realidade construída pelo salmista, da rebelião promovida pelo homem em detrimento da vontade de Deus. Deus faz questão, dentro deste ambiente de rebelião, de dizer que Ele é soberano. E Ele não é soberano porque alguém diz que Ele é soberano. Ele é soberano porque a sua palavra afirma que Ele é soberano. E como alguém que é soberano, como alguém que é poderoso, Deus vai no Salmo de número 2 dizer que a rebelião promovida pelo homem contra a sua mensagem, contra o seu propósito, contra os seus projetos para a humanidade, serão combatidos e levados a juízo. E o que é mais interessante,
Deus também no Salmo de número 2 vai apresentar no ambiente físico aquele que será enviado de sua parte, não só para redimir o homem dos seus pecados, mas para também fazer justiça e juízo a todos os oprimidos. O Salmo de número 2, ele tem essa significância também, porque ele vai, pastor Alex, se estender ao campo messiânico. Este é um salmo, por exemplo, que vai falar diretamente da pessoa do Cristo. A palavra Cristo, na sua etimologia, quer dizer enviado. Ele vai falar do ungido do Senhor. E é o salmista que vai trazer detalhes, e detalhes ricos, de como será a atuação deste enviado, deste ungido do Senhor, não só para trazer harmonia, mas para também estabelecer um reino de justiça, de paz, de prosperidade, que é algo, pastor Carlos Araújo, que as pessoas buscam dioturnamente. Eu busquei fazer aqui uma construção no meu pequeno esboço. Por quê? Porque o Salmo de número 2, ele é também uma classificação amplamente destacada e é também um salmo que nós poderíamos determinar ou denominar como um salmo da realeza. E por quê? Porque ele fala do rei. Ele fala do Rei dos Reis. Ele fala do Senhor dos Senhores. Ele fala deste ungido que será enviado pelo próprio Deus para trazer justiça e equidade às nações da terra. No ambiente em que nós vivemos de tantas injustiças, onde muitos países do mundo buscam de forma quase que dioturna estabelecer organizações no ambiente social, no ambiente dos direitos legais, em tempos em que vivemos, em que as guerras têm sido uma marca dos últimos séculos, em tempos em que vivemos, em que estamos vendo as pessoas sendo dizimadas, quando não pela letalidade das armas, pela fome, pela sede. Num tempo de desafios, em que as pessoas procuram uma vida melhor, uma vida mais acentuada, uma vida mais confortável, e não tem por conta de N problemas, é nesse contexto que Deus vai se manifestar neste salmo real, para dizer que haverá um tempo em que essa rebelião será tratada. E ela será tratada com juízo. Para os rebeldes haverá punição. Eles serão tratados com vara de ferro. O texto é claro. E vara de ferro quer dizer punição. O que Deus está dizendo no Salmo de número 2 é aquilo que ele disse para o ímpio no verso de número 6, no verso de número 5 do capítulo 1. Eles não vão subsistir na congregação dos justos. O justo será coroado, mas o ímpio será condenado. O ímpio será levado a julgamento, e neste julgamento divino, ao contrário do que ele faz aqui, enganando, comprando sentenças, ludibriando as pessoas, no juízo de Deus, ele será condenado. Ele não terá voz no tribunal. Ontem eu tive dificuldade de estar aqui e parei para muito tempo, que eu já não fazia isso, pegar o jornal das 8.
E eu vi uma matéria que me chamou a atenção na Rede Bandeirantes, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, cujos desembargadores, alguns deles, estão sendo investigados pela suposta venda de sentenças. Assim como na Bahia, assim como no Maranhão. Então esse é o aspecto do direito nos dias em que nós estamos vivendo. E essa distorção é resultado deste ambiente de rebelião. Porque aonde não há ordem, impera a desordem. Aonde existe o excesso de liberdade, abre-se a porta para a libertinagem. É por isso que nós estamos vendo nas novelas que passam no horário nobre, as mulheres seminuas. Porque isso é um ato de rebelião. E por que é um ato de rebelião, irmã Ana? Porque o conceito dessa sociedade é aquele conceito do politicamente correto. Não é nada absoluto, tudo é relativo. Então pode fazer. Esse negócio que a Bíblia diz, como diz a dona Maria das Graças Meneghel, e eu tenho que tomar cuidado porque isso me dá responsabilidade. O homem lá de cima não vai se incomodar. Mas ela não está falando do homem lá de cima, porque Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, falaria e não confirmaria? Então o salmista está dizendo no Salmo de número 2, que Deus vai trazer a juízo estes ímpios. E ele começa fazendo uma pergunta. O início do Salmo vem conjugado de uma indagação. Mas antes de entrarmos propriamente nisso, é importante também destacar a autoria deste Salmo. Porque se nós falarmos do Salmo, sem falarmos do seu autor, nós não teríamos a compreensão daquilo que esse autor de fato quer expressar. Quando a gente conhece o autor, tem possibilidade de se identificar com ele, principalmente no ambiente da literatura e no ambiente da palavra. Então o Salmo de número 2 é um salmo cuja titularidade foi dada a Davi. E eu queria pedir a alguém aqui que tem a sua Bíblia aberta, que abra para mim no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, verso de número 25. Vamos ver o que diz o texto de Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, verso 25. Quem encontrou, por favor, tome o microfone e faça a leitura. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram a gente e os povos pensaram coisas vãs. Então, os Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas, está fazendo menção de forma paralela ao que o Salmo de número 2 está dizendo. Ele está atribuindo a Davi a autoria desta declaração. Isso nos leva a entender que Davi, de fato, é o autor deste salmo. É escrito em um contexto de coroação real. Ele está falando aqui da realeza e, ao mesmo tempo, ele vai falar sobre a rebelião que se manifesta por vontade dos homens, por não entenderem a vontade de Deus. É muito interessante também dizer que, como o livro de Salmos, ele contém 150 capítulos, como eu já falei para vocês, e ele está dividido em 5 blocos, nós temos diversos salmos que são chamados de salmos reais, salmos da realeza. E para que servem esses salmos reais ou salmos destinados à realeza? Eles servem justamente para enaltecer
ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o ungido de Deus, o Cristo, o enviado a todas as nações. Eu poderia hoje citar aqui vários salmos, pelo menos uns 8 eu tenho aqui, o Salmo 18, o Salmo de número 20, o Salmo de número 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132, o Salmo 144. Todos estes salmos estão atrelados à pessoa do Messias, da sua divindade, da sua legitimidade, mas acima de tudo de sua realeza. Este Salmo de número 2, ele está diretamente interligado com a Escritura Sagrada. E é interessante porque quando você vai para Atos, eu acho que agora capítulo 13, se não me falha a memória, dê uma olhada para mim aí. Atos capítulo 13, verso 33. Vamos ver se é isso mesmo. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 33, ele vai mencionar exclusivamente o verso 7 do Salmo 2. Está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Então veja que Lucas faz questão de usar o Salmo 2, porque Lucas está escrevendo sobre a biografia de Jesus. Lucas é o único que não convive com Jesus. O que Lucas escreve nos Atos dos Apóstolos é aquilo que ele ouve daqueles que tiveram experiências com Jesus. E Lucas não está escrevendo somente para a igreja convertida no contexto e na cultura em que ele está vivendo. Ele também está escrevendo para os gentios. E as suas declarações são no âmbito de convencimento. Lucas é uma espécie de jornalista freelance, que vai pegar os pontos mais destacados do ministério de Jesus de 3 anos e meio, e ele vai convergir todas essas histórias, todos esses testemunhos, no livro que nós conhecemos como o livro dos Atos dos Apóstolos. É por isso que os 3 primeiros livros dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos. Por quê? Porque eles têm uma similaridade, embora sejam escritos para uma determinada, para um determinado agrupamento de pessoas. Lucas vai escrever ali de forma para os gregos, para os romanos que estão à sua volta, para os gentios. Quanto Mateus, salvo o melhor juízo, escreve lá para os judeus, não é? E ele vai falar numa linguagem mais forte. O Marcos, ele tem uma linguagem mais, como é que eu posso dizer, professor Alex? Mais humana, não é? O Marcos, por exemplo, ele quer mostrar a humanidade de Jesus. Enquanto Lucas quer mostrar os feitos de Jesus. O Mateus não. O Mateus quer enquadrar os religiosos, dizendo: vocês mataram o Jesus, o ungido de Deus, foi Deus que mandou ele, e vocês ignoraram. João não. João quer falar da obra maravilhosa, da expiação na cruz, e do grande amor que Deus teve para com essa humanidade, que o Salmo 2 vai chamar de rebelde. É João que vai dizer, no texto clássico do Evangelho, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que João está dizendo? Que o amor de Deus é atípico a qualquer tipo, a qualquer forma de amor que o homem possa conhecer. Qualquer tipo de amor, seja o amor sentimental, seja o amor emocional, seja o amor marital, seja o amor solidário, ele não se compara à grandeza do amor de Deus. É por isso que Paulo vai escrever a primeira carta aos Coríntios, e lá ele vai dizer que mesmo que nós falássemos a língua dos homens e não tivéssemos amor, nada seria. Porque o amor é a base de tudo. O Deus que denuncia uma humanidade rebelde é o Deus que vai manifestar o seu amor por essa humanidade rebelde, mandando o pastor Manuel Oliveira, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você perdeu uma grande oportunidade de dar glória a Deus, porque é só Deus que pode fazer isto. Então é esse o contexto inicial dos Salmos de número 2. Além disso, o Salmo de número 2, para falar do ungido do Senhor, ele tem sustentação e amparo em outros textos bíblicos. Por exemplo, Apocalipse 2:27, quem puder ler para mim, vai tratar sobre esse ungido, este Salvador que vai entregar a sua vida. E para que ele entregue a sua vida é preciso que ele morra, porque o ápice da salvação, ao contrário do que os religiosos pensam, irmão Lírio, não está na crucificação. A crucificação é a forma, é o meio pela qual Jesus levou o meu e o seu pecado sobre si. O que vai tornar Jesus homem, Deus, Deus, homem, não é somente o ato sacrificial, porque o ato sacrificial era um princípio que estava na lei estabelecida por Deus. E quando você olha para a Bíblia no seu início, nós vamos ver que Deus, de forma sacrificial, para cobrir a nudez do homem, para substituir aquelas folhas de figueira que cobriam a nudez do homem, mostrando a incapacidade do homem de auto se justificar, porque as folhas significavam isto, o homem não tinha nenhuma condição de se auto-justificar pelo erro que ele havia cometido. É por isso que Deus se manifesta no jardim e dá o primeiro passo para este ato sacrificial. A Bíblia não descreve como isso aconteceu, mas a Bíblia afirma que Deus traz para o homem e para a mulher vestimentas de um animal, para que com essa vestimenta eles pudessem cobrir a nudez. Isso significa dizer que as folhas, elas tinham um tempo de limitação e de validade. Elas haveriam de secar e ser destruídas, talvez pelo calor, pela mudança do clima, mas a pele do animal conservaria o homem e a mulher para se apresentar pelo menos diante de Deus, ainda dentro do ambiente do paraíso, para que eles pudessem falar, porque a nudez para Deus, ela é a exposição, é o ápice do pecado. Então nós temos lá no animal sacrificado no Éden, que eu entendo que ele teve que morrer para que Deus pudesse fazer as vestimentas, porque alguém pode imaginar assim, mas será que Deus não mandou num ateliê lá, não mandou um costureiro fazer as roupas lá? Não, não, Deus estava indicando que assim como um animal foi sacrificado e pela sua pele o pecado foi coberto, Deus estava dizendo, isso é uma medida paliativa. Dessa mesma forma, Deus vai falar lá no capítulo 21 do Gênesis, quando ele pede para o Abraão, o seu filho amado Isaque, Isaque, me dá
o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Lá o Isaac também é uma exposição, ele é um exemplo daquilo que Deus vai fazer também no Calvário. O Isaac é uma espécie, uma tipologia do Cristo que será sacrificado e em silêncio será levado à crucificação sem abrir a sua boca. E é Isaías no capítulo 53 que afirma que como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, ele foi caminhando pelas ruas de Jerusalém, carregando a pesada cruz, levando o meu e o seu pecado, levando a minha e a sua rebelião, para que através da nossa fé nele, nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados e o nosso nome escrito no livro da vida. Aí alguém pode dizer assim: não, mas eu não estou nesse contexto. Está sim. Porque Paulo diz lá, irmão Léo, no capítulo 1 de Romanos, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é nesse ambiente que este ungido, que este enviado, que este Salvador vai aparecer. E para que a obra se consume, ele precisa morrer. Mas depois de morrer, ele precisa ressuscitar. E é disso que Apocalipse vai dizer. Apocalipse 2, 27, alguém encontrou? E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Agora preste atenção, porque o 2 e 27 de Apocalipse, ele está atrelado ao verso 9. Leia para mim o verso 9 do Salmo 1, do Salmo 2. Olha o que é que o salmista vai dizer acerca do que está dizendo Apocalipse 2 e 27. É esse Salvador ressuscitado quem vai julgar. E ele vai julgar com vara de ferro. Posso até ler aqui, se você pode ler, se encontrou. Tu os esmagarás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como o vaso de oleiro. O que é que o salmista está dizendo no Salmo 2, irmão? Ele está dizendo que esse Salvador, que viveu, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, ele voltará como rei, voltará como juiz. E quando ele voltar como rei e juiz, porque ele ainda não foi coroado rei e juiz, ele será coroado rei e juiz quando ele se entrar no trono, o trono de Davi, cuja capital em Jerusalém. Quando ele descer, tocar o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender em dois, e ali a Bíblia diz que ele estabelecerá um reino de justiça e de juízo por 1000 anos. Ele vai reinar poderosamente, mas vai tratar os seus inimigos. E aí o salmista vai dizer que ele vai esmagar com vara de ferro. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. O que é que o salmista está dizendo? Que a rebelião será banida e que o justo juiz reinará em poder e grande glória, e aqueles que fizerem parte da salvação e do arrebatamento estarão com ele para governar e glorificar o seu nome. E eu gosto disso, porque isso me traz um sentimento de absoluta segurança. O Salmo de número 2 também, ele tem como objetivo destacar que esse ungido do Senhor vai triunfar sobre as nações da terra. Vamos dar uma olhada, Apocalipse 19. Eu estou fazendo essa introdução porque eu quero que vocês entendam, que de fato daqui a pouco eu vou entrar no Salmo e aplicá-lo, ou aplicar a exegese ao texto. Capítulo 19 do livro de Apocalipse, do 19 ao 21. Quem pode ler aí? E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, e com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre,
e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então preste atenção, porque o texto de Apocalipse, que é um livro extremamente figurativo, mas com revelações profundas do ambiente escatológico da última hora, está falando daquilo que nós conhecemos na escatologia bíblica como a Guerra do Armagedon. Aqui nós temos professores aqui, que é o caso do presbítero Alex, o pastor Djalma, que inclusive estão lecionando aí no intensivão de Apocalipse, que vai ocorrer agora no próximo mês de novembro, com todos os nossos jovens e adolescentes. Então, o texto do capítulo 19 está tratando justamente sobre esse conflito que haverá entre as nações rebeldes e os seus governantes, não contra aquele que está sentado no trono, porque ele ainda não está no trono, ele está sobre o cavalo. Ele pessoalmente comandará o seu exército celestial, mas somente com a palavra, a espada que vai sair da sua boca, ele vai dizimar os seus inimigos. E esse texto é interessante porque do 19 ao 21, nós temos duas situações distintas. Primeiro, que os responsáveis por induzir os homens, por levá-los a um comportamento rebelde e num ambiente de profunda desobediência, serão, segundo o texto de Apocalipse, lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Isso nos traz uma verdade empírica e demonstra que o inferno, como dizem alguns teólogos da nossa geração, não é um estado, é um local, e um local geográfico. Eles serão atirados vivos dentro do lago de fogo e enxofre, e lá ficarão eternamente. Ao contrário de Satanás. Satanás será preso por 1000 anos, e aguardará o reinado de justiça e de equidade do nosso Senhor Jesus Cristo, para que depois ele seja solto. Como a matéria não é de escatologia, mas vocês acreditam que depois que ele for solto, ele ainda vai enganar uns crentes abobados? Você já pensou viver 1000 anos com Jesus, com absoluta perfeição, e quando o diabo for solto enganar alguém ainda? Mas esse é o ambiente da rebelião. Então, as interconexões dos Salmos de número 2 são profundas, e outros trechos bíblicos vão amplificar o seu significado, realçando a soberania de Deus e o reinado poderoso do Messias. Mas eu quero agora, nesses 30 minutos que me restam, falar um pouquinho sobre a divisão do Salmo. Esse Salmo de número 2, ele está dividido em pelo menos 4 partes. Se você trouxe papel e caneta, eu quero que você anote aí. O que é que o Salmos de número 2 vai tratar especificamente? É um esboçozinho que você vai fazer quando for pregar por aí. Você pode usar isso como forma de pontuar de forma racional e inteligente, com começo, meio e fim, o que o Salmo está propondo nos ensinar. Então, dos versos de 1 a 3, o Salmo de número 2 vai tratar exclusivamente sobre a rebelião das nações. Quero pedir ao presbítero Alex que faça então a leitura do verso 1, 2 e 3. Porque se amontia as nações, e os povos imagina coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os seus príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Olha que coisa interessante. Então o salmista, nos 3 primeiros versículos, irmão Wesley, ele está falando sobre essa rebelião exteriorizada pelas nações da terra e seus governantes, em detrimento da soberania do próprio Deus. Isso é muito interessante,
Porque, como eu disse a vocês, o Salmo de número 2 é um salmo conhecido e destinado a designar e apontar a realeza do ungido de Deus. Nós estamos falando de um ambiente de rebelião. Uma vez que esse salmo trata da realeza do ungido do Senhor, e é também reconhecido como um salmo messiânico, o salmo de número 2, ele foi um salmo escrito nos tempos em que os reis de Israel, eles eram ungidos para governar com justiça e retidão. Então nós temos na história dos reis de Israel, pelo menos depois da divisão das tribos, 10 que compunham lá o reino do norte, cuja capital era Samaria, e 2 que compunham o reino do sul, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Nós temos a biografia de reis que foram levados ao trono e cuja proposta maior era que eles governassem com justiça, com equidade e com compromisso. E fazer isto sobre a égide e a orientação de Deus. Mas nós conhecemos na Bíblia algumas histórias que não foram assim, né? Mas esse salmo em particular, ele fala sobre a rebelião das nações contra Deus. E não só dessa rebelião contra Deus, mas também contra o seu Filho Jesus Cristo, o seu ungido. O Salmo de número 2, ele quer confrontar o comportamento humano, ele quer combater esse comportamento humano e dizer que essa rebelião, embora ela pareça ser progressiva, a cada dia aumentar, ela não vai permanecer, ela não vai subsistir. E por quê? Porque Deus dará, não é uma resposta humana. Deus não vai levantar um exército humano para resolver a questão da rebelião do mundo. A resposta de Deus será uma resposta divina. Deus usará armas espirituais. É por isso que nós precisamos aprender com o Salmo de número 2, porque existem guerras na nossa vida, enquanto crentes, que não são resolvidas com armas carnais, com armas constituídas pelo mundo físico, são armas espirituais. Existem situações das nossas vidas que nós precisamos nos atrelar àquilo que diz Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, e entender que a nossa guerra não é contra o sistema somente. O sistema só é reflexo da influência da rebelião que vem ou que é produzida pelo próprio inimigo. E Paulo diz assim, lá em Efésios, nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós precisamos ter essa maturidade para, inclusive, entender que no ambiente coletivo e social, uma vez que a rebelião, ela é um sintoma do ato de desobediência, muitas das vezes ela pode tomar o coração humano, e ela pode tomar o coração humano, inclusive o coração do crente que não vigia, do crente que não está atento à realidade, do crente que vive uma vida espiritual em superficialidade, que não tem raiz, que não tem firmeza. Então, em algum momento da sua vida, da sua trajetória cristã, ele pode sim insurgir contra a palavra, contra o propósito, contra a obra de Deus, num ato de rebelião, como resultado do efeito produzido pelo pecado, porque a rebelião nada mais é
do que a manifestação ou o efeito produzido pelo próprio pecado. O que é o pecado? O pecado é nos fazer errar o alvo. Quando eu me rebelo contra Deus, eu saio do caminho que Deus estabeleceu, um caminho de justiça, um caminho de equidade, um caminho de soberania, um caminho de felicidade, e me rebelo. A rebelião, então, ela é a manifestação, é o sintoma de que a minha vida espiritual está adoecida. É interessante isso, né? Eu estou lendo sobre isso e tem alguns momentos que, me deparando com textos bíblicos, eu parece que vejo Davi nos nossos dias. Então, os primeiros 3 versículos, eles descrevem um cenário de rebelião global. Isso diz alguma coisa a vocês? Esse cenário de rebelião global tem alguma coisa a ver com o que nós estamos discutindo hoje? Os países, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, e depois da catastrófica destruição promovida por Hitler, que matou ao menos 6 milhões de judeus nas câmaras de gás, nos campos nazistas da Alemanha, as nações resolveram se organizar. E por quê? Porque um ambiente de rebelião levantou alguém que acreditava que a humanidade precisava passar por uma limpeza étnica. E o que Hitler buscava? Ele buscava constituir uma raça, que ele vai dar o nome de raça ariana, que entre as suas básicas características beiravam a uma pseudo-perfeição. Então, para Hitler, que aliás não era alemão, Hitler era austríaco de nascimento, para Hitler, qualquer defeito que ele entendesse que o indivíduo tinha, justificava a sua ação de exterminar aquele indivíduo. E por quê? Porque nesse ambiente de rebelião, diga-se de passagem, Hitler é levantado num ambiente de hostilização e de absoluta rebelião social no ambiente em que ele convive. É por meio de um sindicato da qual ele faz parte que os seus líderes vão elevá-lo ao cenário de ascensão, e aquele simples soldado que não tinha nenhum entrosamento com a política, mas tinha a habilidade de falar, Alex, vai se tornar um dos maiores expoentes de verdade, de mentiras com sombras de verdade. E ele convence os seus compatriotas. E ele vai formar então aquilo que se é conhecido hoje na história literária do mundo, do movimento do primeiro Reich. Ele cria um verdadeiro exército, mas esse exército ele só tem uma função. Ele tem a função de destruir os judeus. É tão interessante a história, e eu não sei por que eu entrei nela, mas o Espírito Santo me inspirou e me trouxe à memória esse assunto.
Porque nesse ambiente de rebelião, esse homem estava disposto, pastor Manuel Oliveira, não era tomar a Alemanha e os países circunvizinhos. Ele queria tomar o mundo. Mas foi exatamente já no final da Segunda Guerra Mundial que Hitler vai sofrer a sua maior derrota. E isso me trouxe a reflexão de que toda rebelião, preste atenção, toda rebelião, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Irmãos, escute essa verdade bíblica que eu vou trazer a vocês nesta noite. Nenhum rebelde será bem-sucedido na sua caminhada. Eu vou repetir novamente. Eu não conheço ninguém que se rebelou contra Deus, que se rebelou contra a igreja, que se rebelou contra a família, que se rebelou contra o pastor, que se rebelou contra a instituição, que tenha sido bem-sucedido. Ele sempre vai encontrar uma pedra de tropeço. E o Hitler, que tinha um dos exércitos mais poderosos, já no final da Segunda Guerra, ele é pego na sua própria armadilha. Ele resolve levar os seus exércitos para uma região em que a intensidade do frio e da neve chegavam ao extremo. Estou dando só uma pincelada. E a história universal vai dizer, não sou eu não, a história universal vai dizer que quase 90% do seu exército foi sepultado nas geleiras. Hitler, o rebelde, acabou sendo traído por seus generais. Acabou sendo assassinado. E aquele movimento que parecia ser um movimento rebelde, assim como aquele movimento da rebeldia, para quem tem um pouquinho de mais idade, né? Que nasceu lá a partir dos anos 50, dos anos 40, 50, né? Com o surgimento do rock and roll, o rock and roll trazia a liberdade, porque não é uma coisa de agora. O que nós estamos vendo não é uma coisa de agora, já vem de tempo. A rebeldia não começa no primeiro século, irmãos. A rebeldia começa lá no céu, quando o diabo ele acha que ele pode estar acima de Deus, que ele é maior do que Deus. Ele diz: não, aqui eu estou já sem função, eu sou tão importante que agora só está faltando tomar o lugar dele, e eu quero sentar lá também. Se ele pode, por que eu não posso? E a Bíblia diz que a rebeldia, como sintoma, ela tem um efeito tão mediático que ele levou consigo 1/3 dos seres celestiais com ele. Dá uma olhada para o teu irmão e diga assim para ele: tome cuidado com o espírito da rebeldia. Porque a rebeldia ela se manifesta de diversas formas e de diversas maneiras. A rebeldia ela não se manifesta somente na nossa argumentação ou em uma discussão, como é que eu posso dizer assim, acalorada, no ambiente do conflito de ideias. Vocês já pensaram comigo aqui? Pensa comigo, se todos nós concordássemos com tudo, que graça teria viver em sociedade? O que é que nos faz equilibrados? É a divergência das nossas ideias. O ponto de vista do pastor Manuel de Oliveira, dentro deste assunto, pode não ser o meu. Mas ele tem o ponto de vista dele, e no ambiente do respeito, eu vou considerar a forma como ele pensa, e ele vai considerar a forma como eu penso, e nós vamos viver harmonicamente. Mas se eu começar a dizer o senhor está errado, e ele de lá retrucar dizer o senhor também está errado, nós vamos gerar uma baita de uma confusão. E aí o sábio Salomão tem uma fala para isso. Ele diz que aquele que se mete em contenda alheia é semelhante ao tolo que pega o cão pela orelha. Eu já contei para vocês que eu tenho um irmão caçula que um dia quis experimentar de forma literal esse negócio. Ele pegou o cachorro pela orelha.
Não pergunte para mim, que quando você olha para a cara dele tem um rasgo assim, né? E toda vez que ele olha para aquilo, ele lembra que ele nunca mais ele vai pegar um cão pela orelha. Então esse é o ambiente descrito dentro dos 3 primeiros versos do Salmo de número 2. Eles descrevem um cenário de rebelião global, onde as nações e os povos se levantam contra Deus e contra o seu ungido. Sendo assim, essa passagem mostra a tentativa das nações, primeiro, de rejeitar a autoridade de Deus, porque o rebelde, ele quer andar por conta própria. O rebelde, ele é rebelde porque ele não se submete à autoridade. O rebelde, ele é rebelde porque ele não respeita a autoridade. O rebelde, ele é rebelde porque ele é contrário à vontade da autoridade. Então é isso que a humanidade está fazendo. Quando eles erguem Deus, vocês lembram de uma festa, a festa pagã aí do mês de fevereiro para o começo de março lá, onde Jesus foi ridicularizado na avenida. Agora, irmão, de Deus ninguém zomba. O rebelde até pode avançar, pode até parecer que está dando certo, mas uma hora ele vai tropeçar e a resposta de Deus vem. E Deus não trata com armas humanas, Deus trata com o poder da palavra, porque Deus ainda é soberano e está assentado no trono. Então essa passagem mostra a tentativa das nações de rejeitar a autoridade divina, desejando o que, pastor? Eles desejam se libertar. Não é isso que as pessoas dizem? Você é crente? Deus me livre. Crente tem, não sei agora, mas no meu tempo de adolescente, de moço, na escola, os colegas falavam assim: você está na lei dos crentes? Você está servindo a lei dos crentes? Porque lei, ela é sinônimo de mandamento. E Deus não é desorganizado, irmãos. Deus estabeleceu leis para o povo no deserto para trazer educação, cultura para o povo. Foi no deserto, pastor Djalma, e o senhor sabe disso, que Deus implementou por meio das leis mosaicas as cerimônias, as leis cerimoniais, as leis morais, as leis cívicas, para buscar trazer organização, porque se não tiver organização vira libertinagem, vira anarquia. Quando o rebelde está no comando, ele não consegue comandar. E por quê? Porque ele é rebelde na sua essência, e o rebelde não gosta de regra, o rebelde não gosta de limite, o rebelde quer viver uma vida à vontade, ele quer viver desfrutando da verdade que ele entende que é a verdade dele, relativa e nada mais. Então ele relativiza a verdade de Deus, dizendo, ela não é absoluta, ela pode ser absoluta para a irmã que está sentada lá, mas para mim ela é relativa, eu não sou obrigado a seguir essa lei. Então qual é o propósito das nações do mundo? É se verem libertas dos mandamentos de Deus. E aonde está o mandamento, pastor Carlos Araújo? A alma que pecar, essa morrerá. Aonde está o mandamento? Gálatas 6:7, não erreis. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Paulo está dizendo aos Gálatas que no mundo espiritual existe um mandamento espiritual que não falha, não falha. Esse mandamento espiritual chama-se lei da semeadura. Papai dizia, 43 anos de ministério, ele dizia para mim, meu filho, quem planta vento colhe tempestade. Um rebelde só vai colher problema, mas o salmista no Salmo 1 diz que o justo, ele plantado junto a ribeiros de água, ele dá fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que ele fizer prospera, e o nome de Jesus é glorificado. Então é isso. Então eles querem se libertar das leis e dos mandamentos de Deus.
visto que essas leis e esses mandamentos, elas trazem restrição. Que restrição, Alex? Você não pode ser adúltero. Você não pode ser fornicário. Você não pode ser mentiroso. Você não pode trapacear o seu irmão nos negócios. Você não pode e não deve ser desleal com o seu próximo. Isso são restrições da palavra. Em Apocalipse, João diz assim: quem é sujo, quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Eclesiastes 9, nós temos uma mensagem forte do sábio Salomão: que sejam alvas as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. É um mandamento. E isso custa, porque para manter limpas minhas vestes espirituais e ter óleo sobre a minha cabeça, eu preciso renunciar todos os dias à vontade da minha carne, e a minha carne influencia a minha alma para comprometer o meu espírito. Eu vou repetir: a minha carne influencia a minha alma a fim de comprometer o meu espírito. Mas nessa noite Deus está dizendo que Ele vai dar vitória ao justo, ao fiel, mas o rebelde vai ficar envergonhado. É por isso que tem gente que não prospera. O que adianta pregar bem, cantar bem, ser bem sucedido, quando na verdade isso são fases do politicamente correto? Eu gosto de chamar isso de pragmatismo. Pragmatismo moderno. O que é o pragmatismo moderno? Não é fazer o que é certo, é fazer o que está dando certo. Tem um bocado de gente dentro da igreja fazendo o que está dando certo, enquanto deveriam fazer o que é certo. Vamos caminhando para o final, porque hoje eu quero falar só desses 3 versos aqui, e terça-feira nós vamos terminar. Infelizmente, esse cenário descritos do verso 1 a 3 do capítulo 2, e por que eu digo infelizmente? Eu digo infelizmente porque esse é o cenário atual que nós estamos vivendo. Um cenário de rebelião, um cenário onde as pessoas se insurgem. Não é contra a instituição. Não, gente, não é contra o regimento. Por favor, nós precisamos amadurecer essas coisas. Léo, não é contra o estatuto. Porque isso só serve para a gente, irmã Flávia, no ambiente físico, para personificar a instituição como pessoa jurídica, devidamente organizada. Nós devemos seguir isso como um padrão de comportamento, mas o que deve nortear a nossa vida é isso aqui. É isso aqui que nos limpa, essa palavra. Essa palavra nos transforma, essa palavra nos confronta, essa palavra diz de verdade quem a gente é. Então o salmista aqui está dizendo isso. E infelizmente esse é o cenário atual do mundo. Não é apenas no tempo de Davi, ou no tempo dos reis de Israel, dos reis de Samaria e de Jerusalém, que nós vimos reis ímpios, como também vimos reis bons. Esse tempo também tem sido um tempo onde nós estamos vendo homens e mulheres se rebelando contra Deus de forma sutil. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque a fala do pastor tem peso. E alguém pode achar que eu estou mandando alguma indireta, e o púlpito não é lugar de mandar indireta, mas eu preciso pregar a palavra. Eu preciso dizer que determinados comportamentos, eles não são só
resultado das modas e das tendências, mas é resultado de um espírito de rebeldia que tem permeado o mundo neste tempo. E por quê? Porque o diabo, meus irmãos, sabe que ele já está no fim, ele já sabe o que está reservado para ele. Se tem alguém que está consciente do que lhe aguarda, é Satanás. Então ele não está preocupado em resolver o problema dele, porque o problema dele já está resolvido. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre junto com a besta e com o falso profeta. Qual é o papel dele? É nos influenciar, nos distanciar, nos fazer errar o alvo, gerar em nós um comportamento rebelde para que nos levantemos contra Deus, para que ele possa nos levar junto com ele. Eu vi um depoimento de um médico americano dias atrás, lendo um artigo científico. E ele introduziu esse comentário dentro do artigo. Que como médico cardiologista, já há muitos anos, ele teve uma experiência que marcou a sua vida. Um dos seus pacientes que recebeu um aparelho de marca-passo, teve um mal súbito, foi levado ao hospital. E dentro da UTI, recebendo já os primeiros socorros, porque ele já estava no estado de infarto do miocárdio, enquanto os médicos, em especial esse profissional de saúde, fazia os procedimentos de ressuscitação, ele declara isso, abro aspas, eu ouvia gritos de desespero, como se a alma daquele homem estivesse gritando, e ele entendeu que aquele homem estava morrendo, e à medida em que os aparelhos pararam e que se constatou a morte física, ele disse que não viu, mas ele sentiu que o ambiente aonde ele estava ficou gelado. E ele então percebeu que aquele homem foi retirado do seu corpo físico. E ele foi levado, e ele diz desta maneira, por forças espirituais malignas mais fortes do que eu. É isso que o diabo reserva para o rebelde. E a gente só vai dar conta disso alguns milésimos de segundos depois que o nosso coração parar de bater. Quando a nossa alma sair do corpo, pastor Manuel. Quando o nosso espírito sair do corpo. A Bíblia diz, Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. É nesse momento. Eu tenho um amigo que já dorme no Senhor, pastor Valdemar de Jesus Silva, foi um grande missionário na região norte do Brasil, e já no final da sua vida, irmã Janete, ele foi presidir o campo da Assembleia de Deus no Acre, no estado do Acre. Ele passou pelo menos 15 anos como presidente daquele campo. E eu me lembro que na sua estadia, não sei se a missionária está aqui, mas a missionária esteve comigo lá há alguns anos. Eu fui pelo menos em 5 ou 6 convenções do estado pregar a palavra de Deus a convite do saudoso pastor Valdemar. E o pastor Valdemar e a missionária Mercedes Jimenez, que ainda está viva, eles eram um casal de muita oração. E depois do falecimento do pastor Valdemar, conversando com a missionária Mercedes, ela disse para mim que ficou muito apreensiva, com muita dor no coração, porque perdeu o seu companheiro. E ela disse que o Espírito de Deus veio confortá-la em sonho e dizer que Valdemar descansa na glória. Escute, escute. Mas ela também disse que num determinado momento ela foi transportada para um outro ambiente.
E ela via pessoas mortas. E ela diz que via como figuras, vultos que saíam da terra e aprisionavam aquelas pessoas mortas, levando consigo o seu espírito. Isso não é matéria de ficção e daquele filme que a Hollywood lançou, Ghost, do outro lado da vida. Isso é um fato. Depois que morrer, acabou. Segue-se o juízo. Então, como é que a gente resolve esse problema da rebeldia? A rebeldia atual de hoje? É entendendo que Deus quer salvar todos quantos se colocarem à disposição, não é da palavra do pastor. Eu costumo dizer que o pastor Abacuque é o pastor Abacuque. Nosso ministério, né, pastor Manuel? É o ministério transitório, né? Hoje eu estou aqui, né? Amanhã eu posso ser substituído pelo pastor Manuel, porque a Bíblia diz que não é o ministério que dá pastor à igreja. Quem dá pastor à igreja é Deus. É Ele que dá pastor à igreja. Então ele pode pegar o pastor Manuel, ele pode pegar o pastor Djalma, ele pode pegar o pastor Caio, ele pode pegar o pastor Baleeiro, ele pode pegar você que está aí atrás no anonimato, mas eu não sou nem pastor. Pois é, mas Deus pode te levantar como pastor e te colocar aqui, porque Ele é o dono da igreja. Então, como dono da igreja, Ele não quer que você se torne, eu vou usar uma expressão aqui muito forte, e não se ofenda com Ele não quer que você seja uma vaquinha de presépio, balançando a cabeça, não. Ele não quer que você sirva a Ele por aquilo que Ele te dá, Ele quer que você sirva a Ele por aquilo que Ele é na sua vida. Por que é que eu não sou rebelde ao meu Deus? Porque Ele me amou primeiro, Ele entregou o seu Filho unigênito, perdoou os meus pecados, escreveu o meu nome no livro da vida, e foi preparar lugar para eu morar com Ele eternamente. Vale um glória a Deus aí, meus irmãos. Então nós vamos caminhando para o final. Mas eu quero destacar duas coisas importantes para terminar. Primeiro, nossa época, ela vem sendo caracterizada pelo desprezo da lei de Deus. E muitos desejam viver conforme a sua vontade. No ambiente do politicamente correto, não tem problema não. Tem problema não. Então, é viver um tempo de liberdade sem limite. Irmão, olhe para mim, que eu já estou terminando. Toda liberdade que não tem limite, ela não é liberdade, ela é libertinagem. E a libertinagem, se não for combatida, ela vai gerar anarquia. Não deixe a rebeldia entrar dentro do seu coração. Porque se ela entrar, ela vai te dominar. E se ela te dominar, ela vai te afastar de Deus. Pastor, mas eu fui perseguido. Pastor, eu fui injustiçado. Fique tranquilo. O Deus dos céus está vendo. Ele é o justo juiz. A Bíblia diz, você pode até se irar, e a palavra ira aqui quer dizer aflorar mesmo os neurônios, o sangue esquentar. Mas a vingança não pertence a você, pertence a Deus. Deixa Deus tratar. Eu gosto desse silêncio, porque isso me dá a ideia de que vocês estão pensando. E pensar é bom porque a gente acaba refletindo. Então nós precisamos ter em mente, e aqui eu vou terminar, que o caminho de Deus é justo e santo. Repita comigo, o caminho de Deus. Mas diga, seja mais enfático, diga assim comigo, o caminho de Deus é justo e santo. Quem deseja seguir o caminho de Deus, meu Deus, precisa abrir mão da sua vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é sinônimo de sofrimento.
Quem é que falou para você que Deus chamou você para ser evangélico? Quem é que falou para você que Deus chamou você para fazer parte de uma agremiação? Deus chamou você para se converter ao Evangelho e não se converter ao mundanismo, ao sistema mundano. Nós precisamos se converter à palavra, e se converter à palavra é voltar atrás daquilo que a gente sabe que é errado e passar a fazer aquilo que é certo. Então, quem deseja seguir a Deus precisa abrir mão de si mesmo para viver para Deus. Estamos em guerra, irmãos. E uma vez que a gente está em guerra, essa guerra, eu repito, ela não é contra o sistema, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, ela é contra o diabo. Eu quero que você leia comigo 2 textos. Hebreus 13:8. Alguém leia para mim, depois de Hebreus 13:8, Tiago 1:17. E depois alguém leia para mim, Isaías 43:13. Então vamos lá, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O escritor está dizendo que Ele é imutável. Você muda, eu mudo, nós mudamos, mas Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não vai alterar o seu propósito, não vai mudar a sua justiça, não vai alterar o seu conceito de justiça, porque você não se adaptou àquilo que Ele estabeleceu como regra para você viver. É você que tem que entrar no caminho do Senhor. Vamos lá. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Deus é o mesmo, não muda. Deus não muda. Deus vai continuar sendo santo, Deus vai continuar sendo justo, Deus vai continuar soberano. Podem mudar os governos do mundo, podem mudar o sistema, pode mudar a tendência, podem chegar novas modas, mas como diz Moisés no Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade, Ele vai continuar sendo Deus para a glória do seu nome. O último texto, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Pronto. Antes que houvesse dia, eu sou. É por isso que o verso 2, acho que é o 3, vai dizer, 3 não, o 4, e nós vamos tratar aqui a semana que vem, diz que Deus olha do céu e ri. A palavra rir ali é no sentido de desprezo. Ela está colocada no sentido de menosprezo pela arrogância dos reis da terra que acham que são alguma coisa. Diga aí para o teu irmão, menos. Menos, irmão. Não é aqui não, viu? Mas tem uns irmãos aí que pensam que ele é a última Coca-Cola do deserto. Rebelde. Passou, mas essa rebeldia não é das nações? E as nações são constituídas do quê? Então nós precisamos refletir. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos dê graça para sobrevivermos a tudo que está ainda por vir. Que Deus abençoe a todos. Terça-feira eu aguardo vocês para discutir mais 3 versículos e nós vamos trabalhar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue terminar os versos 4 até o 12 na próxima terça-feira. E aí na outra a gente vai já para o Salmo 3 e vamos ver até onde Deus vai nos ajudar. Eu quero dizer para vocês que também nos acompanham aí pelas redes sociais, eu estou muito feliz, né? Porque eu estou vendo uma... Como é que fala, Wesley? Eu sou ruim desse negócio de... como é que é? Enganjamento. Enganjamento para mim é enroscar.
Enroscar, tropeçar, cair. Mas esse negócio está funcionando, né? E eu percebo quanto as pessoas estão famintas, não é? A mensagem que nós trouxemos aqui sábado à noite, Deus vai pedir conta, já está batendo mais de 2.000 visualizações, salvo o melhor juízo. E o povo está com fome de palavra, irmão. Que tem um bocado de pastor pintando grama seca, não é? De verde, a grama velha está derrotada e ele passando tinta verde dando para o povo comer, enganando o povo. Mas a palavra alimenta, traz vida, traz virtude, traz graça e acima de tudo traz saúde espiritual. Amém? Vamos cantar aqui o hino.